Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Eu sou o Bruno e hoje a gente vai estar continuando aquele dashboard que a gente iniciou há 15 dias atrás. Algumas pessoas solicitaram, a gente recebeu alguns comunicados, o pessoal solicitando que a gente fizesse mais algumas coisas referente ao dashboard. Parece que vocês gostaram, então a gente vai retomar com eles para a gente poder fazer novos ajustes em cima dele, mostrar um pouco mais sobre o Bootstrap, para organizar em tela, colocar outros componentes, um carrossel, por exemplo, para a gente poder estar passando vários gráficos, mostrar uns cards, algumas coisas para a gente poder melhorar o dashboard que a gente tinha iniciado. Vocês estão me ouvindo normalmente? Só para a gente confirmar. Peço a todos que tiverem dúvidas, lembrem de postar, sabe, as dúvidas de vocês aí no chat, certo? Que aí, à medida que eu for montando aqui, eu vou em cima do sistema contábil que eu já tinha feito, né, iniciado nele, vou continuar em cima dele, que a gente tem a intenção de estar atualizando isso e disponibilizando depois para vocês também. Então, quem tiver dúvida, só colocar aí no nosso chat, que aí eu vou tirando as dúvidas junto com vocês. Enquanto a gente dá mais alguns minutos, as pessoas que estão chegando, vou só lembrando aqui a vocês, Software, página inicial, para quem não conhece, ferramenta 100% desenvolvida de forma visual. Quem não conhece aí a parte da documentação, então nós temos a documentação, o fórum, o portal do suporte, o portal de soluções, o portal EAD, tudo isso aí está disponível para vocês, certo? O Maker Mobile também desenvolvido no mesmo formato. Se vocês tiverem interesse depois, até a gente falar alguma coisa sobre o Maker Mobile, a gente vai estar procurando algum canal, a gente não sabe ainda qual, mas um canal onde a gente vai estar levantando algumas enquetes para vocês estarem ajudando a gente a montar os temas da webinar que a gente vai estar apresentando, certo? Trazendo o máximo de proximidade de vocês e tentar trazer o que tem de mais novo no mercado, em termos de tecnologia, certo? Então aqui nós temos nosso manual, o fórum, para quem não sabe, pode se cadastrar também, gratuito, vocês podem estar entrando lá. Aqui é o nosso portal do suporte, também vocês podem encontrar todas essas informações, os últimos webinars que foram feitos, o que a gente tem de referência sobre os assuntos que a gente comenta sobre a ferramenta. Sofia, que vocês podem estar entrando em contato. Então aqui no portal do suporte vocês conseguem visualizar muita informação. Tem o EAD, vocês também podem estar fazendo o cadastro de vocês aí, tem material lá também, vocês podem estar verificando, certo? Então, aproveitando, já estão todos aí, não vamos ficar fazendo muitos rodeios, hoje eu vou tentar explorar o máximo possível do nosso webinar, para que a gente consiga trazer um conteúdo bacana para vocês, certo? Então, a gente vem com o intuito de retornar essa parte do webinar, que era a intenção de deixar a Software e o Maker, né, mais próximo de vocês. Então, a gente vai tentar trazendo isso novamente. Ocorrem a cada 15 dias o webinar e a cada 15 dias tem a apresentação normal do Maker, né, que são para os usuários novos que estão chegando na ferramenta. Então, deixando de enrolação, vamos começar. Lembrando, quem tiver dúvida, tiver alguma coisa, quiser perguntar, lembra de colocar aí no chat, certo? Então, quanto mais cedo vocês colocarem as perguntas, é mais fácil de eu responder. Lembrando que a gente tem um horário que a gente precisa estar cumprindo aqui. Então, se ficar muito próximo do final, realmente fica um pouco mais complicado. Ou, se vocês quiserem, podem aguardar mais 15 dias, que a gente volta com nossa live, volta com o nosso webinar, e eu tiro a dúvida de vocês. Então, vamos lá. Esse aqui é o sistema contábil, certo? Então, quem não acompanhou, dá uma olhada aí há 15 dias atrás. Foi disponibilizado um webinar onde a gente monta o dashboard. Hoje a gente vai acessar a nossa aplicação com base naquele webinar. Aqui está como master mesmo, senha 1. E nós temos o nosso dashboard, que era para ele estar aqui. Aqui está ele, certo? Está meio desarrumado e tal, algumas coisas que a gente não botou. Tem os filtros que a gente já tinha iniciado aqui, para ele poder filtrar os nossos gráficos de acordo com o que a gente passar. Então, a gente vai dar uma organizada. Não lembro o que é isso.
Isso aqui era referente ao tabela, se eu não me engano, né? Ele criava uma tabela de acordo com os dados. Acho que era isso. Mas enfim, então a gente hoje vai dar continuidade sobre o nosso gráfico para vocês estarem visualizando e montando algumas coisas em referente ao Bootstrap, né? Para poder estar trazendo um layout, uma visão melhor para vocês. Certo? Valeu, galera. O pessoal que está dizendo aí que o áudio tá bom. Então, ótimo. O que é que nós vamos fazer então hoje? Vou abrir aqui nosso dashboard. De início, vou fazer o seguinte, vou pegar o nosso formulário principal. E ele está iniciando sem o dashboard, certo? Deixa eu só pegar o principal. O template é esse de cá. Nesse template, ao entrar, ele deve estar com um fluxo abrindo um formulário, que é aquele formulário de lá. A gente vai botar logo para abrir diretamente o nosso template. Abrir formulário na moldura. Aqui é o fluxo de caixa. Nós agora vamos trocar esse formulário para o nosso dashboard. Dashboard. Ok? Algumas pessoas perguntaram sobre isso. Como é que eu abro já o formulário? Os templates vêm, mas não abre o formulário direto e tudo mais. Então, existem templates aí que vocês já podem estar utilizando. Inclusive, o próprio fluxo do menu, vocês podem estar chamando e passando isso diretamente no formulário principal, que vai funcionar também. Eu vou colocar aqui também na logomarca da Softwell, certo? Na logomarca da Softwell, eu vou mandar ele abrir o nosso formulário, que vai ser o dashboard, certo? Ele pede um parâmetro, deixa eu só ver que parâmetro é esse, para a gente não precisar mais voltar. Parâmetro é nulo, então tá ok, não precisamos. Vou mandar visualizar. Então isso aqui já deve aparecer lá no nosso formulário. Toda vez que a gente iniciar, lembrando, por padrão, acho que isso aqui vai ocasionar um erro. Se vocês mandam visualizar e não ficar com a tela branca, lembrem sempre que é a configuração do contexto dentro do Maker, certo? Então a aplicação de vocês pode estar parada ou a configuração está errada. Então configurações, rede, conectividade, WebRAM, porta 2020, WebRAM Studio, certo? Esse é o padrão da instalação do WebRAM Studio. Se você mandar visualizar aqui agora ele deve funcionar. Pronto, agora sim. Na live passada, algumas pessoas perguntaram, mandaram para a gente também. Eu falei sobre templates. Deixa eu só mostrar isso a vocês. Quando a gente vai criar um fluxo, vocês têm aqui como está inserindo um template, certo? Nessa base, por ser uma base antiga, ela não tem esses templates, mas vocês podem estar importando isso também. Esses templates ficam dentro da pasta do Maker. Você vê aqui em projeto, importar, importar, projeto, importar. Então, quem quiser, vocês podem estar pegando isso dentro da própria pasta do Maker. Se eu não me engano, é aqui em Resources, template localizar, acho que é PT, template fluxo, se eu não me engano. Isso, certo? Então, ele vem já dentro da pasta do Maker, só basta importar, que ele vai adicionar esses templates para vocês dentro da aplicação. Então, só mandar aqui atualizar um novo fluxo. Então, aqui agora nós temos os templates, certo? Então, foi o que eu estava falando para vocês na última live, para a gente não precisar estar reescrevendo códigos, a gente tem os templates que vocês podem simplesmente aqui percorrer lista, que foi o que a gente procurou, dá 2 cliques e ele monta o fluxo para vocês, certo? Então, o fluxo já fica prontinho para vocês percorrerem uma lista. Lógico, aqui vocês trocam e colocam o que vocês querem estar fazendo, a ação de vocês. As variáveis já são criadas, já vem tudo por padrão para vocês, ok? Então, vocês podem estar importando isso aí direto da pasta do Maker, lá na pasta Resources.
Então, vou fechar isso aqui e vamos agora mexer no nosso dashboard. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei alguns gráficos. Vou abrir ele aqui. Certo? Eu criei alguns gráficos. Eu coloquei aqui umas estruturas só para organização, certo? Web. Então, eu criei um container. Esse aqui é o container. Então, eu coloquei um container que ele fosse fluido para ele pegar totalmente minha tela. Dentro do container, eu adicionei novos containers, certo? Onde eu transformei isso em linhas. Aqui é uma nova linha, ok? E aí eu coloquei nossos gráficos, certo? Eu coloquei um gráfico nativo, que é o eCharts. Então, tá aqui. Nós colocamos um gráfico, que é o Google Charts, que tá ele aqui, certo? E coloquei também um componente, deixa eu ver, não tá nesse, foi no de cá, uma integração. Deixa eu apagar aqui. Uma integração que ele preenche com gráficos da Google, onde eu simplesmente copiei e colei códigos aqui para a gente poder montar, ok? Então hoje o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma organizada nisso aqui, eu vou botar outros componentes para vocês estarem visualizando. Deixa eu até adicionar logo mais um container novo aqui, onde esse novo componente a gente vai ter um carrossel e a gente vai adicionar gráficos dentro desse carrossel para ele ficar sendo exibido. Então, ele vai ficar passando gráfico após gráfico para a gente poder visualizar isso em tela, ok? Então, deixa eu só pegar realmente aqui a altura, tamanho, o estilo eu vou manter o mesmo, a classe também é a mesma. Então, aqui a gente também já tem um novo container. Então, deixa eu só mandar visualizar aqui. Pronto, vamos abrir lá na nossa aplicação. Pronto. Recarregar menu. Pronto. Então aqui estão os nossos gráficos. Eu adicionei um container aqui embaixo, onde a gente vai também manipular. Os gráficos, eles estão abrindo dentro de cards, certo? Eu criei um fluxo genérico, onde ele cria um card, para a gente poder estar adicionando ele dentro desse card, ok? Então, aqui está a criação deles. Vocês podem estar usando tanto lá com o Javas, com o código direto do Google Maps, que foi o que eu fiz. Google Maps. Opa, Google Maps, desculpa. Google Charts. Então, a gente tem aqui uma galeria deles, que vocês podem estar selecionando qualquer gráfico que vocês quiserem e estar adicionando isso na aplicação também, certo? Eu fiquei de mostrar para vocês a questão de formatação dos valores, que eu não lembro como é que se eu finalizei, que algumas pessoas estavam com dúvidas sobre a formatação e na hora de exibir alguns valores não conseguia formatar, certo? Então, eu vou pegar um gráfico desses aqui, para a gente poder estar adicionando isso também no nosso formulário. Eu ensinei a vocês como a gente faz isso via integração, certo? A gente pode fazer isso via integração, sim, mas também vou mostrar a vocês que vocês também não precisam estar utilizando integração. Então, vocês podem estar importando a biblioteca do Google Charts dentro do Maker e estar montando lá. Que, na verdade, por padrão, ela já vem, porque nós temos o componente Google Charts, um dos componentes, que ele também traz essa biblioteca. Então, se vocês vierem pesquisar aqui, no formulário, no Reader, então aqui vocês vão ver as bibliotecas que ele está trazendo, jQuery, JS, Bootstrap, enfim, os milhões de bibliotecas que são carregadas de acordo com os componentes, as coisas que a gente adicionou na biblioteca e tudo mais, vocês vão estar encontrando aqui, e essas bibliotecas elas ficam dentro da pasta Assets, dentro do seu contexto. Então, se eu vier aqui em Tomcat, Web Apps, nós temos aqui o Web RAM Studio, Assets, então aqui vocês vão encontrar também todas essas bibliotecas, certo? Essas bibliotecas que estão disponíveis, vocês podem estar utilizando. Caso vocês desejem, vocês também podem estar adicionando novas bibliotecas, lembrando de fazer a importação dela dentro
da sua aplicação, dentro do seu formulário, aonde for utilizado. Então vamos lá. Eu vou adicionar um gráfico desse aqui, só para a gente poder formatar alguns valores e eu mostrar isso para vocês. Vou simplesmente copiar o código direto para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, vou pegar esse aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui nessa integração daqui mesmo. Integração, JavaScript. Opa, na verdade eu vou fazer outro. Então, vou pegar esse de cá e vou colar aquele HTML inteiro, só para a gente poder demonstrar como é que isso funciona e depois a gente volta organizando. Algumas pessoas ficaram com dúvida como é que eu criei uma função aqui também e eu fiz o teste lá pelo browser e eu vou mostrar isso aqui também para vocês. Então, vou botar aqui como área. Eu vou botar esse aqui visível não. Certo? E eu vou botar somente esse aqui. Mandar visualizar. Só para vocês entenderem essa parte de formatação de valores que algumas pessoas ficaram com dúvida e me perguntaram durante a semana. Então aqui a gente tem 500, pronto, esse daqui, 1000,100, certo? Então tem pessoas que querem estar formatando, aqui no caso são valores, queria botar 1.110, ou se for o valor, colocar os valores finais, né, o tamanho e tudo mais. Então como é que a gente pode estar fazendo isso? No Google Charts existem umas formas de formatação. A mais simples seria exatamente essa aqui. Eu posso colocar, ao invés de passar um valor, eu posso estar passando um JSON, onde eu informo o valor e informo o valor de exibição. Então, eu vou abrir aqui chaves. Opa, deixa eu só ver meu teclado. Pronto. Então, eu vou abrir aqui chaves, onde eu vou passar V, que vai ser o valor, certo? Vírgula F, que vai ser o valor de exibição. Então, esse valor de exibição, eu vou colocar aqui cifrão, o que eu quiser. Enfim, é um texto, uma string, é o que você quer estar exibindo lá. Então, eu vou colocar como 1268. Ok? Então, isso aqui é uma das formas de formatação que o Google Charts aceita. Então, vou dar um OK. Deixa eu mandar visualizar. Eu não lembro se é necessário todas as colunas e somente uma ele já permite. Já permite. Foi 1.200 e pouco, então está no de cá, 1.600, 1.200. Então lá, ó, eu coloquei o valor. Vocês estão conseguindo visualizar? Por favor, me avisem em questão de resolução, que se for o caso eu posso estar ampliando a resolução da minha máquina para vocês, ok? Então, se vocês olharem lá, ele desenvolveu lá o RS, colocou 1000.268. Então, vou abrir aqui na aplicação, que fica melhor a resolução. Então, aqui nesse itemzinho, cadê ele? Foi no verde, 1268. Deixa eu só tirar esse botão também de tela. Botar como visível, não. Então, vamos novamente aqui na nossa aplicação, só recarregar o menu. Então, vocês podem estar anotando, ele ficou lá, o RS, certo? 1000.268. Então, para você estar visualizando isso, vocês podem estar formatando direto lá. Na hora de passar o valor, vocês podem estar montando um JSON, certo? Onde V vai ser o valor e F vai ser o valor de exibição, ok? Existem outras formas de formatação, onde vocês podem estar adicionando por colunas e tudo mais. Isso vocês podem estar encontrando aqui. Eu não vou entrar nesses méritos, porque senão eu teria que passar característica por característica do Google Charts, e a ideia não é essa. Mas eu só queria mostrar a vocês que tem como. Vocês podem estar olhando a documentação, que vocês vão ver que é muito simples. Então aqui, ó, configurações, opções, vocês vão verificar que existem N formas, N condições que vocês podem estar adicionando no gráfico. Então,
Não vou entrar nisso, porque senão teria muitas coisas. Então aqui ele mostra a questão de style, mudando as cores, valores, formatos, tudo que vocês precisarem, vocês conseguem encontrar aqui. Então basta vir aqui em configuração options, vocês vão entender como é que funciona. Além dessas configurações do gráfico, vocês também podem fazer configurações diretamente em uma coluna. Ok? Então vou deixar aí só para vocês ficarem cientes. Vou deixar até o link aí no nosso chat também, caso vocês queiram estar dando uma olhada como é que vocês podem estar fazendo. Então aqui, a formatação, tá vendo decimal e tudo mais, vocês podem estar passando com a formatação. Então, o Axis Format, você vai dizer lá, enfim, vocês conseguem estar fazendo isso para qualquer um que vocês forem utilizar, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ampliada, certo? Com componentes do Bootstrap, para vocês estarem visualizando. Eu fiz os exemplos lá onde tem consultas trazendo, ok? Então são os primeiros lá, eu vou deixar. Vou trazer esse daqui no formato que veio do próprio Google, por questão de dados, para a gente não perder tempo manipulando dados, que a manipulação de dados, na verdade, vocês que vão estar desenvolvendo na aplicação de vocês. Então vai ficar de forma bem superficial, porque cada um vai ter que montar o seu, independente do que eu fizer aqui. Então vou deixar isso aqui, vocês podem ver, eu sempre apago, não preciso deixar tudo isso aqui, porque tudo isso é só referente à página que ele está criando. A única coisa que eu preciso é da div, onde ele vai estar criando o nosso componente, ok? Então essa div, ele vai pegar, isso está aqui no JavaScript, ok? Na hora que ele vai visualizar, ele renderiza isso naquele ID daquela div, certo? Então vou dar um ok aqui. E agora a gente vai dar uma organizada nisso aqui. Eu criei uns cards. Deixa eu mandar visualizar. Certo? Eu criei uns cards para poder adicionar. Sendo que eu adicionei criando uma linha. Deixa eu ampliar isso aqui em tela. No de cá. Então, isso aqui, organização web, ok? No Bootstrap, vocês olharem lá, ele sempre trabalha com um container, ele trabalha com uma linha e dentro da linha ele monta o que ele deseja. Então aqui a gente passou uns cards, certo? Onde esses cards eu estou criando os nossos gráficos, ok? O ideal seria a gente estar criando uma coluna para poder adicionar esses cards dentro da coluna, porque eu consigo dimensionar quantos cards desses a gente vai colocar em tela. Então, eu vou fazer isso para vocês visualizarem. A gente vai adicionar esses gráficos agora dentro do nossas colunas, certo? Essas colunas que nós vamos estar criando. Eu vou criar mais uma nova linha que eu já botei, na verdade, lá embaixo. E vou criar cards onde a gente vai trazer valores. Colocar um RS, definir cor, definir outras propriedades do Bootstrap para vocês estarem enxergando como a gente pode estar montando um dashboard. São só ideias, certo? Vou botar ideias em cima de ideias. Lógico, depois vocês formatam o que vocês acham mais interessante para poder montar um dashboard. Então vamos lá. Nós temos esse card, ele está criando o gráfico aqui dentro. O que eu quero fazer é, dentro desse card, eu preciso adicionar isso dentro de uma coluna, ok? Para eu poder dimensionar quantos cards desses vão estar sendo exibidos na minha linha. Aí eu consigo passar os tamanhos corretos e ele vai ter que respeitar isso lá dentro. Então, o que é que nós vamos fazer? Na criação, ao entrar, a gente tem um fluxo que anexa os gráficos no card, ok? Então, ele pega lá, cria o card, e na hora que ele cria o card, ele anexa o nosso gráfico dentro desse card. O que eu vou precisar fazer é, além dele fazer isso, eu vou precisar também criar agora um container só para adicionar o nosso card dentro do container. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar retornar o nosso card para a gente não precisar refazer muitas coisas. Então, tem um card aqui, na hora da criação, eu vou estar retornando ele para a gente poder utilizar novamente. Então, vamos pegar aqui o card, vou dar um OK.
E aqui eu vou estar criando. Vou estar criando esse container. Criar. Que na verdade vai ser container, vai ser uma coluna. Então, HTML, criar elemento. No primeiro aqui a gente vai botar HTML. Desculpa, HTML não. É uma div, certo? Onde eu vou criar a lista a partir dos elementos. E aqui eu vou definir umas classes para ele. Então, eu vou botar call sm 4. Por que 4? Vou abrir aqui rapidamente só para vocês entenderem, vocês conseguirem acompanhar. Mas é a estrutura do Bootstrap, certo? Então, no sistema de grids, o que é que ele faz? Ele tem um container, certo? Ele cria uma linha, tudo isso nós já temos lá, são os componentes moldura, que a gente botou um dentro do outro e definiu a classe. E aí sim, ele cria a sua coluna. Então, a partir do momento que ele criar a coluna, dentro dele a gente vai botar o que a gente quiser. Deixa eu só lembrar aqui. Número de colunas, o máximo em uma linha são 12 colunas, ok? Então, por isso eu coloquei 4, ou seja, essa minha coluna vai ocupar 4 posições das 12, ou seja, 1/3 da minha linha. Então, eu vou deixar isso aqui, na verdade é do lado de cá. Aqui a gente vai botar como class, certo? Não vou botar outros atributos agora, depois a gente volta e melhora isso aqui. E aqui a gente vai anexar isso, o elemento que receberá o elemento criado. Então, isso vai ser anexado, deixa eu ver onde é que eu estou anexando isso aqui. Gráfico, elemento superior, é o linha 1. Bom, a gente vai bagunçar um pouquinho isso aqui, na verdade, né? Vamos sim, mas não tem problema não. Linha 1, cadê? Elemento superior. Então, é exatamente isso aqui. Nós vamos fazer aqui agora. Então, aqui vai ser constante linha 1, certo? Então, eu vou anexar nosso card na linha 1 e HTML, anexar elemento. Receberá o elemento novo. Então, quem vai receber o elemento novo vai ser... Deixa eu só botar isso para cá para eu não perder a referência do elemento que será anexado. Então, eu vou criar isso aqui, vou anexar no elemento 1 e ele é quem vai receber o nosso card. Cadê o card? Card variante. Então, mandei criar o card, ele vai me devolver o card, ok? E esse card agora eu vou pegar ele e vou mandar anexar na div que eu estou criando. Então, vou criar uma div, vou anexar isso na linha 1 e vou pegar meu card e vou anexar nessa div que eu acabei de criar. Ok? Então, vou fazer isso agora também para os outros. Ctrl C, Ctrl V. A única coisa que eu preciso trocar é o elemento superior, que agora vai ser na linha 2. Na verdade, vai ser linha 1 também. O linha 2 eu vou botar somente o daqui de baixo. Pronto. Então, aqui agora sim, eu vou estar pegando isso. Aqui é a linha 2. Ok. E aqui eu vou botar linha 2. Ok? Então, vocês podem ver que eu só fiz repetir, eu não troquei nada, porque crio o card, venho para cá, crio um container, anexo ele na linha, pego o card e anexo nele. Então, faço isso aqui só repetindo algumas vezes, ok? Então, vamos fazer só isso aqui e vamos mandar visualizar para ver o que acontece na nossa aplicação. Então, deixa eu abrir lá na nossa aplicação. Recarregar menu. Certo?
Então, vamos ver só se ele criou e já adicionou. Já vi pelo posicionamento do card ali, ele já adicionou. Então, eu tenho card, linha 1. Opa! Não, 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 não. Ele não adicionou, não. Então, vamos só ver isso aqui, recarregar menu. Mandar visualizar aqui por dentro. Acho que eu já tinha feito, né? Já. Foi por aqui que eu vi. E vamos ver o que é que ele está fazendo. Então, está salvo aqui. Depuração, para quem não conhece, vocês podem estar ativando aqui em cima. Manda conectar. Dá um OK, eu vou selecionar todos, porque eu estou trabalhando sozinho. Então, não preciso me preocupar com a seção. Eu vou mandar recarregar menu. E aqui a gente vai ver exatamente o que ele está fazendo. Então, ele vai criar nosso card, está correto, ele criou nosso elemento card. E aqui ele vai criar um elemento e pegar esse elemento e vai anexar o card nesse elemento que a gente acabou de criar. Então, o card está aqui, criar o elemento, está correto, ele tem que anexar na linha 1. Qual o SM4? Bom, teoricamente está tudo correto. Vamos só ver aonde foi que ele adicionou isso no nosso formulário. Dá um Ctrl F aqui. Call SM4. Então, aqui ele criou nossos elementos, porém ele não conseguiu anexar. Linha 1, tá ele aqui. Linha 2. Ah, certo. Ok, tá certíssimo. Só faltou eu atribuir o card, né? A gente fez alteração, mas não fez isso, alteração nos subfluxos. Então, só preciso receber o card novo, que ele está pegando e atribuindo o mesmo em todos. Então, desabilitar aqui, mandar visualizar. Pronto, agora sim, ele fez o que a gente queria. Ótimo. Então, agora sim, ele fez o que a gente queria. Então, vocês podem reparar que ele dividiu isso aqui e tem o espaço correspondente ao terceiro gráfico, ok? Porque a gente criou uma coluna dentro da linha, demilitando tudo que a gente está utilizando. Por que a gente vai fazer isso? Porque fica de forma até responsiva. Então, se a gente olhar aqui, a gente continua com o nosso gráfico funcionando também como fosse no mobile, ok? Então, ele vai ficar totalmente responsivo, porque isso é o sistema de grid do Bootstrap. Então, a gente não fez nada, a gente só utilizou as classes do Bootstrap e o padrão que ele utiliza para que fique totalmente responsivo. Então, vou remover isso aqui de novo, voltar para o normal. Então, agora a gente tem nosso gráfico. Eles estão separados nos cards dentro de cada coluna. Então, quando eu defino, ele está cada um em seu local, ok? Eu vou botar uma sombra para dar um efeito de 3D, só para vocês conseguirem destacar cada um desses. Então, aqui, ó, vou botar esse efeito. Como é que a gente faz? Eu simplesmente só preciso desta classe aqui, certo? Essas classes que foram definidas pelo Bootstrap para ter esse mesmo efeito que está aqui, ok? E onde é que eu vou fazer isso? Eu só preciso fazer isso na nossa coluna. Então, vamos lá. Onde eu crio a coluna é exatamente essa aqui. Eu vou adicionar manualmente aqui, só para vocês verem o resultado, certo? Então, ele criou, fez esse efeito. Não ficou exatamente do jeito que eu desejava. Deixa eu só tirar, porque ele fez isso aqui. E ele botou um background. Ok, na verdade eu só preciso tirar isso daqui. Coluna, show dar. Ah, sim, ele vai ter o efeito, vai dar no mesmo. Deixa eu só tirar daqui e colocar aqui, só para a gente ver como é que ficaria. Ficou melhor. A única coisa que eu não posso utilizar é o shade, certo? Por quê? Porque é a margem do seu objeto para dentro. Então, ele criou
uma margenzinha aqui empurrando nosso card. Então, eu posso botar isso aqui diretamente no card, que vai estar resolvido. Então, na hora de nós criar nossos cards agora, aqui ó, já temos um fluxo genérico para criar o card. A gente vai definir essa classe direta lá. Pessoal, quem tiver com dúvida, quiser perguntar, podem ir perguntando. À medida que eu for apresentando, eu vou respondendo, certo? Eu já vi que tem algumas perguntas aqui. Os exemplos a gente vai disponibilizar da mesma forma que a gente fez da última vez. Esse exemplo vai ficar disponível por uma semana, certo? Vou disponibilizar um link que vai ficar na descrição desse vídeo e vocês conseguem baixar. Então, deixa eu só tirar isso daqui. Background ele está com light e ali embaixo ele está botando no branco, então eu vou tirar o light e vou deixar todo o restante. Margem bottom, tudo mais. Ok. Então só isso aqui ele já vai dar um efeito de 3D em todos os nossos cards. Então recarregar menu. Então ele aqui já deu um efeitozinho nos nossos cards, certo? E aí vocês podem ver que ele respeita o espaço, porque nós definimos como 4, 4. Então aqui teoricamente caberia mais um. Se eu aumentar para 6, cada um aqui vai ficar na metade do nosso formulário. Então vou aumentar só para vocês visualizarem, 6. E o outro também 6. E nossos cards tomam metade do nosso formulário, da nossa página, ok? Então ele tem uma linha e dentro dessa linha a gente está definindo as colunas que a gente está utilizando. Então eu posso botar 2 gráficos aqui, posso botar 3 gráficos aqui e embaixo eu posso botar um único gráfico também. Fica a critério de vocês, certo? Então vou mandar recarregar o menu, deixar como estava. Vou adicionar, como eu disse a vocês, outros gráficos dentro de um carrossel. Então como seria isso aqui? Nós temos o carrossel do Bootstrap, carrossel, Bootstrap, certo? Então, deixa eu só ver um exemplo aqui. Tem esse, tem um outro que tem uma navegação por baixo também. Tem outro que traz descrição e tudo mais. Eu vou botar somente o de cá mesmo, sem descrição, sem nada. Vou copiar isso aqui. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai adicionar elementos a ele. Para não perder tempo, vamos botar uma integração, certo? Eu poderia ter feito no mesmo formato que eu fiz o nosso card, ou seja, eu poderia criar um fluxo, e esse fluxo serviria como uma função, onde ele estaria criando isso para a gente. Deixa eu só botar aqui como área, não, acho que é relativo. E vou botar a estrutura, o carrossel. Ok? De início, eu vou botar só as imagens aqui, copiar o endereço da imagem, só para vocês visualizarem, certo? O carrossel funcionando. E depois a gente vai substituir essas imagens por gráficos. Copiar o endereço da imagem. Eu vou definir aqui ela aqui. E vou pegar a terceira, copiar o endereço da imagem e vou definir ela aqui. Pronto. Certo? Então, só a gente fazer isso, o nosso carrossel tem que funcionar. A gente só fez copiar o código lá, então, à medida que eu for passando aqui, então ele funciona, ok? A gente vai agora substituir aquelas imagens por gráficos. É exatamente por isso. A gente está disponibilizando durante uma semana, que é só mesmo para vocês que estão acompanhando o nosso gráfico. Depois a gente vai estar montando um ambiente, esse sistema aqui, como eu disse a vocês, é o sistema contábil de exemplo que a gente disponibiliza. E aí a gente vai atualizar e vai disponibilizar esse sistema também. Então vocês podem estar pegando de lá direto dentro do sistema, certo? Mas a intenção é que vocês tenham mais participação aqui com a gente, porque também, se for para a gente estar gravando vídeos, a gente não precisa estar fazendo a live, ok? Por isso que a gente está nesse novo formato de apresentação. Então, vamos lá. Então, a gente criou o nosso carrossel aqui. Nós criamos, da mesma forma, a gente criou uma linha aqui, ok? E dentro dessa linha,
a gente precisa de colunas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar como integração, eu vou definir para ele também ter suas colunas. Deixa eu só ampliar um pouco mais aqui. Deixa eu só ampliar. Para nosso gráfico ficar, nosso carrossel ficar mais apresentável lá. Pronto. Agora a gente consegue visualizar. Depois a gente dá uma arrumada em questão de imagem e tudo mais, definir as classes aqui para poder melhorar o posicionamento dele, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui mais 3 gráficos, certo? Onde esses gráficos a gente vai estar adicionando ele no integração. Deixa eu só adicionar aqui uns IDs para a gente poder identificar. Então eu vou botar aqui, ó, ID graph 1. Na verdade aqui é o 3 já, né? É o terceiro. Ou é o segundo, é o terceiro. Então, graph 3. O de cima vai ser o graph 2. E o mais de cima vai ser graph 1. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar os gráficos exatamente nesses elementos. Eu vou dar um OK aqui, vou mandar visualizar. Eu vou criar um botão, até para a gente não perder tempo. Eu vou anexar os próprios gráficos que já existem aqui em tela. Então, vou botar aqui um botão. Vou colocar esse botão aqui em cima. Certo? Deixar ele aqui em cima. É só para a gente poder ter um teste. Então, dashboard, anexar gráfico no carrossel. Carrossel. Então, a gente vai adicionar eles lá, ok? Deixa eu colocar igual para vocês não confundirem. Melhor. Pronto. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu só preciso anexar elementos, ok? Então, eu tenho o nosso gráfico. Então, ele é um elemento HTML que foi criado, é um componente nosso. Então, HTML, anexar elemento. O que eu preciso o primeiro parâmetro é quem receberá o novo elemento. Quem é que vai receber? É o integração. Lembra dele? Então, integração, obter elemento pelo ID. Quem vai ser o nosso elemento? Aqui é o componente integração, se eu não me engano, 2 ou é 1, acho que é 1. E aqui, graph 1. Ok? Quem são eles? Vamos lá embaixo. Então, integração 2, esse é o nosso componente integração, certo? Então, é integração 2. E dentro do integração 2, a gente vai obter o elemento graph 1, certo? Então, vamos voltar aqui. Nós temos o integração 2 e graph 1. Qual o novo elemento que eu vou receber? Vai ser o nosso gráfico. Então, vai ser HTML, obter elemento pelo ID. Deixa eu só pegar um deles aqui. Vou pegar esse. Chart 1. E vou anexar ele lá no nosso carrossel. Cadê? Aqui. Então, recarregar menu. Sempre que vocês quiserem ter uma verificação, vocês podem estar atualizando por aqui. Eu preciso salvar o formulário.
que ele vai fazer a carga na sua aplicação, carregar as novas regras e tudo mais. E aí vocês podem estar olhando isso na aplicação, certo? Então, ele trouxe aqui nosso botão. Aqui nós temos o nosso carrossel. Então, vamos clicar nele aqui. Ele removeu já nosso gráfico e ele trouxe para cá. Opa! Ele trouxe e ficou certo. O que foi que aconteceu aqui? Assim que eu mandei carregar e anexar, ele anexou dentro da nossa div, porém já tinha uma imagem. Eu precisava, na verdade, limpar isso antes de colocar nosso gráfico. Aí sim, ele vai ficar o gráfico dentro do nosso carrossel, certo? Eu vou tirar só de um, só para a gente não perder tempo fazendo essa regra de negócio. Eu vou tirar isso aqui da estrutura. Então, ao invés de ele ter essa imagem, ele vai ficar vazio, porque vai ser o nosso gráfico. Ok, vamos para a aplicação, recarregar menu. Então, nosso carrossel já está vazio, vocês podem ver, certo? Então, o primeiro está vazio, porque o primeiro a gente vai anexar o nosso gráfico. Então, nós que ser nosso gráfico aqui, e se a gente avançar, certo? Então, a gente poderia estar com 3 ou 4 gráficos, ou quantos gráficos a gente quisesse aqui, ele estaria se movimentando no nosso carrossel, certo? Então, vou alterar aqui agora, vou colocar 2020, que é quando tem valores, e nosso gráfico está lá, vocês viram antes dele passar. Então, se eu voltar aqui, ele está aqui novamente. Então, vou fazer isso agora com os outros dois, só para vocês visualizarem todos os 3 gráficos dentro do carrossel. Então, vou botar aqui também. Então, ali foi o graph 1, só preciso trocar para graph 2 e pegar o nome do nosso gráfico. Então, eu vou pegar por aqui mesmo, inspecionar. Então, ele tem um card e dentro do card ele tem o nosso gráfico. Quem é? Gráfico. Pronto. Então, esse gráfico, ele vai vir para o 2. E o terceiro vai ser graph 3. Ele vai pegar o gráfico daqui de baixo. Nós temos o card e nós temos o gráfico 1. Pronto. Então, aqui ele vai anexar agora o gráfico 1. Certo? Então, vou mandar reiniciar novamente. Temos nossos 3 gráficos, vou atualizar eles aqui. Todos os 3 estão aqui. Quando eu mandar carregar, todos os 3 vieram aqui para dentro. Certo? Como eu não tirei a imagem, os gráficos ficaram aqui junto com essas imagens. Ok? Tudo é questão de posicionamento, certo? Os elementos, se tiver como position absolute ou tiver como relativo, ele vai colocar por cima ou vai colocar ao lado um do outro, certo? Então, a gente pode estar utilizando os gráficos aonde vocês desejarem. Cards. Pediram também para a gente adicionar alguns cards. Então, a gente fez isso aqui, certo? Eu agora também vou adicionar novos cards em nova linha. Então, nós temos a linha 1, aqui a linha 2. Então, vou usar a própria linha 2 e esse gráfico também eu vou colocar agora ele na linha 1. Ou seja, na minha primeira linha vão ficar todos os 3 gráficos. Como eu falei a vocês, por causa da classe que a gente definiu, ficou um terço da nossa linha. Então, ele vai ficar um ao lado do outro, certo? Eu posso também estar adicionando isso aqui na segunda linha e adicionar os cards mais acima. Deixa eu fazer nesse formato que vai ficar melhor a visualização. Então, eu vou botar aqui 2. Aqui eu também vou colocar como 2. E aqui também eu vou colocar como 2. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar agora novos cards, certo? Para a gente poder colocar isso
valores escritos mesmo, alguma observação, alguma coisa que a gente queira destacar aqui em cima, e vamos dividir agora em 4 colunas só para vocês entenderem, vocês conseguirem acompanhar. Então, vou botar aqui card, bootstrap, deixa eu só pegar um card bem simples, aqui seria só o corpo, poderia ser nesse formato. Então, poderia ser nesse formato, só com o corpo e só o... Então, vamos pegar esse card aqui mesmo. Pronto. Então, quando a gente cria aqui, o que é que a gente faz? A gente cria o nosso card, ok, anexa ele no elemento superior. E depois a gente define um conteúdo, onde ele traz um cabeçalho, ok, e traz um perfeito. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aqui uma concatenação. Na verdade, poderia ser o trocar subsequência para a gente não perder o mesmo foco, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui uma nova classe, certo? Que é a do cabeçalho. O que é que eu vou fazer nessa classe do cabeçalho? Eu vou poder exibir ou ocultar ela de acordo com o que eu passar lá. Então, por exemplo, eu vou botar aqui classe. Na verdade, eu posso fazer muito mais coisas, mas eu vou botar só isso aqui para vocês entenderem. Onde eu vou substituir essa classe, certo? Por uma classe em parâmetros. Classe header. Vai ser um parâmetro de entrada, ok. Então aqui eu só vou substituir ele. Classe header. Pronto. Precisaria da classe também, mas depois a gente mexe nisso. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu ver se nós temos aqui, ao entrar eu vou criar uma regra, já tem uma regra aqui, certo? E agora a gente vai criar 4 cards lá em cima. Então vai ser dashboard, cards info, certo? Criar cards info. Então vou salvar. E aqui eu vou simplesmente chamar nosso fluxo, que vai ser dashboard, criar card. Cadê ele? Ele aqui, certo? Então a ID do card vai ser receita. Gráfico vou deixar vazio. Título não vou também utilizar. E aqui eu vou botar um denome, certo? Que é só para ele remover e ficar simplesmente só o conteúdo do nosso card. Então vou dar um OK. Deixa eu só ver o que é que ele faz aqui com o gráfico, porque senão pode dar erro. Anexa. Ok. Então, como não vai existir, eu vou validar aqui se é nulo ou vazio. É nulo ou vazio? Não. Ele faz isso. Caso contrário, ele simplesmente vai embora. É nulo ou vazio. Então, se eu não passar um gráfico, ele simplesmente vai embora. Pronto. Então, a gente vai criar um card, certo? Vai ser o card de receita. Vou adicionar aqui outro card, que vai ser agora de despesa. E vou adicionar outro card, que vai ser saldo. E vou adicionar mais um card, que vai ser quantidade. Certo? Então ele vai criar esses 3 cards, esses 4 cards para a gente. Ao entrar. E aqui ele pede também o elemento
Só que eu lembrei, ele pede o elemento superior, né? O elemento superior vai ser linha 1. Para não estar fazendo isso várias vezes, elemento sup. Variante não, letras. Eu vou definir ele aqui, que aí a gente só passa lá como parâmetro. Quando precisar, altere em 1, que altera tudo. Então vamos alterar aqui. O elemento superior vai ser esse. O de cá vai ser também ele. O de cá também vai ser ele. E o último também dele. Ok? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar criando 4 cardzinhos lá em cima, básicos, sem muita informação, onde a gente vai poder passar alguns valores, a gente pode passar alguns ícones, aí eu vou mostrar a vocês como é que isso vai funcionar. Opa! Erro de toString, dashboard criar cards, ele está dando um replace. Replace em quê? Em nada. Então está causando erro. O que é isso? É no título, ou seja, quando ele dá um replace lá, não funciona, vai dar erro. Então vou passar aqui o nome, não será exibido, porque ali embaixo eu estou passando uma classe onde eu estou ocultando o cabeçalho do card, certo? Se vocês olharem lá no Bootstrap, vocês vão ver que o Bootstrap, o card, ele tem um cabeçalho, ele tem um corpo e ele tem um rodapé, certo? Então vocês podem estar utilizando essas 3 opções lá no card para estar exibindo informação. No nosso caso eu não quero nada disso, mas para a gente também não perder, a gente já tem um fluxo que faz isso, não preciso estar fazendo novamente. ToString replace. Oh, não atualizou? Ficou alguém de fora? Então card, ok aqui, que é criar um elemento. No replace, quem faz o replace é trocar subsequência, ele passa a classe e passa o título. Ficou alguém então sem passar alguma coisa aqui. A classe e o título. Ok. Classe e título tá ok. No de baixo também tá e nesse também tá. Então vamos depurar aqui para a gente ver. Algum deles aqui ficou sem passar alguma informação. Então botar um ponto de parada. Recarregar menu. Deixa ele carregar aí. Então, como eu estava mostrando, Bootstrap, então vocês têm vários formatos do Bootstrap, certo? Então aqui eu tenho o cabeçalho, tenho o corpo do texto. Se vocês olharem aqui, então tem um cabeçalho, tem um corpo e tem um rodapé, certo? Então aqui, ó, card header, card body e card footer, ok? Então vocês têm como estar montando o card no formato se vocês desejarem aí. É só criar os elementos. Opa, já está aqui, eu estou procurando. Aqui eu não quero nada, aqui eu posso ir embora. E... Opa, cadê ele? Carrossel, anexar. Cadê meu fluxo? Criar cards info. Eu salvei esse, deixa eu salvar ele. De repente foi isso. Então se eu criar card info, ok. Vamos lá. Ah, entendi sim. Agora eu entendi. É aqui. Eu acrescentei um novo parâmetro, certo? E por muita inteligência, eu não validei. Então, toda a criação de card que já existe vai ocasionar erro. Para a gente não alterar tudo, eu vou alterar direto no nosso fluxo para ele validar isso. Então, simplesmente aqui,
Se for nulo ou vazio, é nulo ou vazio, a nossa classe header, ele vai receber vazio. Caso contrário, ele traz a classe, certo? Por quê? Porque quando eu der um replace de classe header, quando eu der um replace por um nulo, lógico, vai ocasionar erro, né? Eu não posso substituir por nulo. Por vazio eu posso, mas por nulo não. Então vamos visualizar aqui novamente. Pronto, agora foi resolvido. Então vamos voltar aqui, recarregar menu. Pronto. Então nós criamos nossas 4 cards aqui dentro, ok? Então lembrando a vocês, foi o que aconteceu. Quando a gente criou nossos cards, a gente não criou nossas colunas. Tá, vou deixar assim. Deixa eu ver uma coisa. Col SM. Col SM seria 3. Então, col SM3. Deixa eu ver se ele vai permitir, mas acho que não vai permitir, vai dar conflito com o card. Seria isso aqui que eu queria. Ele não permite. Eu teria que criar o nosso container do mesmo formato que a gente fez antes. Então, a gente criou nossos cards aqui, estão todos corretos. A gente só precisa anexar ele no lugar correto, que é em quem é igual o que eu fiz aqui. Ó. Vou até copiar, para a gente não ter retrabalho. Vou pegar aqui card, letras. Card letras não, card variante. Pronto. Então, o que é que eu preciso fazer? Só preciso criar a nossa coluna, onde vai ser com 3. Ela vai ser anexada na linha 1. Na verdade, eu não preciso disso, eu já tenho aqui elemento superior. Ele vai ser anexado na 1 e vai pegar o card e vai anexar aqui, de volta. Eu vou pegar isso. A gente podia ter feito um laço de repetição, a gente não precisava estar repetindo isso aqui várias vezes. Mas isso eu vou deixar para vocês que já estão programando no Maker. Então vocês conseguem estar fazendo isso aí com muita facilidade. Quando a gente for disponibilizar esse código para vocês, que a gente vai atualizar nos nossos exemplos de demonstração, aí eu posso até ajustar isso aqui, deixar um código muito mais limpo, que fique muito mais rápido e mais prático visualmente, para que vocês consigam também ter esse fonte em mãos. Lembrando que a disponibilização do que a gente está fazendo hoje vai ficar disponível por uma semana, ok? Quem não pegar durante essa uma semana vai ficar sem essas atualizações até ser disponibilizado no link de download do sistema contábil inteiro, certo? Pronto, então aqui ele criou. Cadê? Card. Ele criou nossa coluna e não anexou. Lógico, mais uma vez a gente fez o mesmo erro. Até parece que vocês fizeram isso também. Foi só o meu erro mesmo. Eu criei o card e não atribuí. Então, card. Aqui ele está fazendo já correto. É só no subfluxo que eu não passei. Então, card. Vou dar um OK. Aqui também. No retorno dele eu preciso setar na nossa variável, certo? Então, agora sim, tem que funcionar. Estão falando que eu não respondi alguém aqui, deixa eu só voltar. Pronto, então a gente criou aqui, tá vendo? Então a gente passou uma descrição, que foi o receita, a despesa, saldo, quantidade. Deixa eu só ver como é que ele ficou aqui. Então no bora a gente passou um título. Ok, então a gente poderia ter passado já direto aqui o que eu queria. Vou fazer isso para vocês visualizarem. Então a gente tem como passar algumas informações para serem exibidas aqui. Deixa eu só voltar aqui, que parece que eu pulei a pergunta de alguém. O pessoal está me sinalizando aqui.
vai disponibilizar os exemplos, eu falei, no final do vídeo a gente vai estar disponibilizando na descrição do vídeo o link para download. Lembrando que ele vai ficar disponível por uma semana. Quem quiser pode aguardar que quando a gente fizer a atualização do sistema contábil, que esse aqui é o sistema contábil, a gente vai estar disponibilizando também eles para download para vocês. Mas aí teria que aguardar um pouco mais. Acessar o gráfico no navegador smartphone. Funciona também. Se eu abrir, seria a mesma coisa, certo? Se você clicar aqui, o browser ele emula. Inclusive, você pode escolher qual a resolução do celular que ele vai estar emulando, ok? Então, seria exatamente isso aqui. Então, você conseguiria estar visualizando também isso no smartphone. Então, se eu selecionar aqui 2020, por exemplo, ele alterou nossos gráficos e também estaria disponível no smartphone, certo? Então, sim, funciona assim. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vamos disponibilizar. Pronto. Certo? Então, sim, quem está na live vai conseguir pegar isso. Eu vou estar disponibilizando aí. Vocês vão conseguir. Eu vou estar exportando de novo esse formulário. Vou estar exportando de novo o que a gente tinha feito antes, alguns fluxos. E vou estar disponibilizando o que a gente também ajustou hoje, ok? Então, vocês vão ter esse exemplo. Agora, quem quiser pegar tudo com dados e tudo mais, como eu fiz da outra vez, vocês vão ter que aguardar a gente disponibilizar isso para vocês. Eu vou dar uma arrumada, vou colocar esse slide aqui, tomando aqui a parte de baixo inteira. Então, a gente vai ter algumas visualizações que vão ajudar vocês. Então, por exemplo, aqui a gente também pode estar trabalhando com fontes, certo? Onde a gente tem ícones. E vocês podem estar definindo o que desejar ali. Então, é isso que eu queria mostrar a vocês. Então, vamos botar aqui... Pô, vou procurar aqui agora, a gente vai perder tempo, né? Deixa eu ver se tem aqui o de... Pronto. Tá bom. Já temos uns 3 ali, já nos ajuda. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente passa aqui, ó, é que ele faz. Deixa eu mostrar isso para vocês na aplicação. No nosso fluxo genérico que a gente criou, que se você cria um fluxo genérico, passando parâmetros, ele praticamente se torna uma função, certo? Então, o que foi que a gente fez? Se eu chegar aqui, ó, e colocar receita com isso aqui, ele vai adicionar nosso ícone lá, certo? Se eu utilizar as classes do Bootstrap, então teste sucesso, ele vai mudar as cores também, ok? Então, vocês podem estar definindo N informações aqui. Da mesma forma que no nosso card, cadê nosso card? Eu posso botar aqui uma borda. Então, borda, Bootstrap. Vou pegar aqui umas bordas, só para vocês visualizarem. Então, vai ser borda 0, não, quero a borda completa. Então, eu vou passar aqui, ó, borda e borda primária. Ou seja, eu estou mandando ele preencher a borda completa e que seja na cor azul. Então, vou chegar aqui no nosso card. Cadê ele? Ele aqui. E eu posso estar passando isso para ele. Então, vocês vão vendo que ele vai criando uma borda, você vai botando uma cor dentro dos cards e vocês conseguem estar formatando isso aqui de diversas formas diferentes. Eu vou colocar algumas coisas aqui direto no nosso fluxo, certo? Só para a gente poder visualizar. Na criação do card, deixa eu ver se eu faço isso para vocês, vou fazer. Eu vou passar logo então aqui para a gente poder definir as classes do card. E a gente poder definir, além de classe do card, a gente poder definir, acho que só isso já resolve. Já resolve. Então, vou botar aqui, ó. Classe card. Letras, certo? Adicionei mais um parâmetro de entrada, que quando eu criar nosso card, aqui a gente já tem nossas classes. Eu vou simplesmente inserir acima. Concatenação, certo? Então vai ter uma concatenação, preciso dar um espaço no final, lógico, porque senão
ele vai colar e não vai reconhecer a classe que a gente está definindo. Eu vou botar a classe do card. Ou seja, a classe que a gente passar lá, ele também vai atribuir ao nosso card. Então, quando eu criar aqui o primeiro card, vou dar um OK. A gente está passando receita, então vou passar aquele ícone como a gente passou. Vou colocar aqui receita. E vou também colocar a borda dele. Deixa eu ver se eu boto mais um. Ah, tem a cor, né? A cor que a gente pode estar definindo. Deixa eu ver se eu faço isso também. Tá, vamos fazer também, né? Eu teria que botar isso aonde? No título. O título seria no título. Então vamos botar mais uma classe lá. E aí já deixo esses exemplos aí para vocês também. Então vamos colocar aqui classe letras. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Só preciso fazer uma validação, porque a gente está trocando subsequência, certo? Vocês poderiam estar criando os elementos, elemento por elemento, que vai funcionar, lógico. Mas, como a gente está com tempo apertado e curto, eu vou deixar como trocar subsequência, que aí depois vocês podem estar arrumando melhor esse código. Então, card título, eu vou tirar sobre o título e vou botar de volta no título. Ok? Só para não dar erro. Então, na criação do card já está aqui, eu só preciso trocar a classe do título também. Classe. Só que eu vou agora pegar classe title. Classe. Pronto. Então, eu consigo estar trocando também a classe agora do título. Ok? Cadê? Classe título, classe título. A gente define a classe lá do card também. Pronto. Agora ficou mais fácil para a gente poder manusear. Então, passamos aqui, passamos como receita, a classe do título, a gente vai botar agora como sucesso. Ok? Então, vou passar aqui classe texto sucesso. Título. E vou, deixa eu ver o que mais, a classe do card, a gente vai botar uma borda de sucesso. Certo? Então, no segundo, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui outro ícone qualquer. Não estou olhando para os ícones, certo? Porque senão a gente vai perder tempo. Então, vou botar aqui como despesa. A classe do card eu vou passar Danja, certo? Ele vai botar um vermelho, despesa. Ninguém gosta de despesa. Vamos adicionar aqui a classe do card. Vai ter essa borda. E o do título vai ser texto. Não vou copiar de lá porque eu sei é texto Danja, ok? Vou fazer só com mais um, o outro não vou entrar. E eu estou vendo que está subindo aqui. Acredito que sejam as perguntas de vocês. Então, para a gente poder responder, que já estamos chegando no nosso horário. Na verdade, já passamos um pouco do nosso horário. Mas aí eu quero pelo menos responder a vocês as dúvidas que vocês estão tendo aí. Para vocês conseguirem evoluir. Então, vou colar aqui. Vou botar como saldo. O saldo a gente já colocou o verde, já colocou o vermelho. Então, vamos colocar agora o azul. Certo? Então, a classe do card e aqui a gente vai definir a classe do texto. E o outro eu vou deixar como tá, que é para a gente poder conversar um pouco aqui antes de eu estar encerrando essa live. Eu vou mandar visualizar. Então, vocês conseguem visualizar aqui. Certo? Então, a gente poderia estar passando receita, despesa, botar o valor, o que a gente quisesse aqui dentro.
E aqui a gente tem as movimentações dos gráficos e, como eu falei, a gente tem aqui embaixo que a gente pode estar atribuindo os gráficos dentro do nosso carrossel, certo? Então, se eu selecionar aqui 2020, opa, container não definido, alguma regra que eu fiz e que ela precisa do container. Deixa eu só trocar aqui. Deixa eu botar aqui 2020. Ele aqui agora funcionou. E aqui a gente pode estar adicionando ele aqui dentro, certo? Tem uma regra do container que depois eu olho para poder disponibilizar isso para vocês. Tem alguma coisa que eu botei aqui, referência de algum container, que ele não está permitindo assim que a gente modifica. Mas a ideia é essa. Então vocês conseguem visualizar, a gente cria vários cards, a gente cria cards aqui também para botar a movimentação. A gente tem o nosso carrossel, que vocês podem estar adicionando os gráficos aqui dentro também. E vocês têm os gráficos que vocês conseguem estar formatando. Lembra que eu botei ali? Vocês conseguem formatar isso aqui. Eu vou voltar em algumas perguntas a vocês, certo? Só para a gente poder visualizar. Aqui vocês poderiam estar botando um menu aqui dentro do gráfico também, onde você selecionaria, né, detalhado e tudo mais. Você abria uma nova aba com novos gráficos e tudo mais. E se vocês pensarem um pouquinho, vocês conseguem ver que vocês podem deixar isso aqui genérico, um formulário genérico, onde vocês podem estar passando um mapa, ok? Onde esse mapa você vai setar o valor de cada gráfico desse, certo? Então fica essa dica aí para vocês. E quem sabe, numa próxima, a depender, em alguma outra live, se vocês realmente tiverem interesse, a gente pode criar um template de dashboard. Então a gente pode criar um template de dashboard para estar disponibilizando isso para vocês. Mas como eu falei, a gente vai procurar um meio de comunicação para a gente poder estar trocando essas informações, certo? A gente ficar mais próximo, onde eu vou abrir algumas enquetes para a gente poder estar conversando e aí a gente selecionar alguns tópicos que vocês acham interessantes para vocês participarem, falarem para a gente poder apresentar isso na nossa live. Deixa eu só voltar aqui algumas perguntas para ver se a gente consegue responder a todos. Vai disponibilizar os eventos, eu já falei que sim. Não é relacionado ao tamanho da tela. Filtro funciona, eu acho que eu já respondi esse também. Sim, a questão das classes, vocês podem estar trabalhando lá, nos colegas perguntou se ele colocar lá, né, que a largura a 100%, você estaria pegando, sim, mas vocês também podem estar utilizando isso com as classes do Bootstrap, certo? Então, nas classes do Bootstrap aqui, ó, por exemplo, ao invés de eu definir aqui a largura como 100%, certo? É aconselhável não estar utilizando isso no style, porque se eu definir uma nova classe, alguma outra coisa, às vezes para sobrescrever vai ser ruim, eu vou ter que estar sempre usando o importante, alguma coisa assim, para poder forçar a escrita, ok? Então o que é que a gente pode fazer? Existem classes do Bootstrap, aqui eu tenho a classe W100, se vocês olharem, ele adicionou exatamente a mesma coisa, ok? Então vocês podem estar fazendo isso aí. Vocês podem estar adicionando isso no gráfico. Deixa eu alterar um gráfico aqui direto, manualmente. Deixa eu ver um aqui. Aqui são os gráficos. Deixa eu pegar o de integração. Acho que fica mais fácil. Deixa eu pegar aqui esse. Então aqui ele define, tá vendo? No style, tudo mais. Eu posso simplesmente remover. Eu acho que ele pega alguma coisa sobre isso, mas vamos botar aqui. Class. Na documentação do Google, ele ensina como você definir essas coisas, certo? Eu vou desprezar isso aqui e vou tentar trabalhar diretamente com o Bootstrap, só para ver o comportamento dele. Então, vou dar um OK ali, 100%. Estou falando a ele que ele pegue pelo menos 100% ali de largura. Deixa eu só ver o que ele vai fazer. Eu acho que vou ter que botar altura. Deixa eu ver lá no browser, foi o que ele fez. Fica mais fácil. Recarregar menu. Mas vocês podem sim, vocês podem estar definindo isso aí, não tem problema nenhum. É só uma dica mesmo, caso vocês queiram estar utilizando, podem estar utilizando direto com as classes do Bootstrap. Deixa eu só ver o que foi que ele fez aqui. Ele criou a integração, ok, foi o que a gente fez na integração, e aqui ele botou 100%. Certo. Não, ele pegou sim 100%.
Deixa eu só ver o que foi que ele fez aqui. Pegou 100%, porém ele não tem altura. Então deixa eu botar aqui, ó. 500 px. Ele não tem altura. Eu teria que estar definindo a altura para ele poder criar isso. Se eu não me engano, é na criação do gráfico. É na criação do gráfico. Eu precisaria ter isso definido. Deixa eu colocar um lá só para a gente poder visualizar se realmente isso vai resolver. Deixa eu só pegar o style de novo, né, que ele tinha definido. Seria exatamente isso aqui. Copiar, botar para cá. Opa, copiei coisa demais. Copiei coisa demais. Só quero pegar o style. Até aqui assim. Deixa eu colar aqui. Ele veio certo. Então vamos agora de novo colocar lá para ver se vem. Então aqui no style a gente vai definir, certo? Aqui eu posso apagar. Aqui também vou apagar. Vou definir só a altura dele, porque a gente botou o resto na classe. Vamos ver só o que ele vai fazer aqui. Mas tem umas propriedades que você consegue definir isso direto no gráfico, que ele vai definir o tamanho que você vai ser utilizado. Queria ver se só com o Bootstrap a gente já resolveria. Não, tem que ser no gráfico mesmo. No gráfico lá eu tenho que passar a propriedade definindo o tamanho que eu vou utilizar do gráfico. Certo? Se vocês olharem na documentação, vocês vão ver que aqui tem a formatação, você botar o tamanho e tudo mais. Quando eu for disponibilizar isso na nossa aplicação, eu vou ajustar isso, eu vou colocar os tamanhos de cada gráfico para ele compor 100%, pegar mais sobre os componentes aqui. Vocês podem ver que esse pegou, esse aqui não, porque ele cria uma legenda do lado. Eu vou ver se eu coloco para cima para poder expandir mais o gráfico. Mesma coisa nesse. E no de cá também eu vou fazer a mesma coisa para ele poder expandir em um outro formato. Tem como definir... Opa, deixa eu voltar, botar, cheguei atrasado. Ó, que pena, mas a live ela vai ficar disponível aí, certo? Então você vai conseguir assistir. E o link para download você vai ter uma semana para baixar. Então você consegue estar assistindo aí. Assim que a gente finalizar a live, então agora mesmo você pode estar retornando, vai conseguir assistir. Tem como definir fixo a altura do card? Tem sim. Eu botei ele aqui direto, com o card ele totalmente responsivo, mas vocês podem estar definido sim. Então no card aqui, tá vendo? Eu colocou aqui o tamanho, largura mínima 40%, mas eu poderia também estar botando a altura, sei lá, de 100 px. Certo? Então aqui ele vai sim, certo? Então a criação do card é quando ele fez na hora, aí você tem que botar relativo para ele não poder ficar aqui dentro, aí ia ficar uma barra de rolagem, enfim. Então você tem como fazer assim, overflow scroll. Então aqui, ó, certo? Então vocês conseguem estar fazendo assim, definindo um tamanho fixo, botando scroll, botando um componente dentro, do jeito que vocês quiserem. É possível fazer? É sim. Depois eu mostro como colocar os gráficos no formulário principal. Já tem na nossa live, se você conseguir voltar aí 2 lives, você consegue visualizar. 15 dias atrás a gente fez colocando cada gráfico desse no formulário principal, e hoje a gente só colocou aqui no integração para mostrar um pouco sobre a formatação, como vocês podem estar utilizando. O template seria ótimo, me refiro ao gráfico. Sim, o gráfico você consegue definir sim, certo? Gráfico, temos alguns formatos de gráfico, então aqui o gráfico é o nativo do Maker. Então, a partir do momento que você utilizar ele aqui, ele vai respeitar o tamanho que você botar, ok? Só que eu fiz algumas manipulações para ele poder caber dentro do nosso card e ele respeitar o card. Então, isso aqui foi no fluxo que a gente manipulou. Mas a partir do momento que você colocar isso aqui em tela, no Maker, ele vai respeitar o que a gente definir aqui. Então, o que a gente fez por fora lá para ele ficar ajustado foi de forma via regra de negócio, via fluxo. O pessoal está falando aí do template, né? Para a gente fazer o template. Realmente é uma ideia boa, de repente a gente está disponibilizando isso aí também e tal.
Mas tem alguns itens também que o pessoal está pedindo aí para a gente fazer nas lives. A gente vai dar uma avaliada e de repente a gente pode sim estar criando um templatezinho desse aí e disponibilizando. Pegar uma live dessa, fazer um template junto com vocês para vocês entenderem como funciona. Ou até dar continuidade nesse e transformar isso aqui em um template. É possível sim. Dashboard, template de meu voto, massa. Show. Que bom que vocês gostaram da ideia. Mas tem outras coisas interessantes também para a gente, viu? Não vou falar agora porque a gente está dando uma avaliada aqui, porque envolve algumas coisas externas também. Mas aí, se for possível, daqui a 15 dias, né, que será nosso próximo webinar, a gente vai ter uma novidade boa também, algumas integrações que algumas pessoas precisam, perguntam para a gente direto, para a gente estar fazendo para vocês. Mas eu já vou botar em pauta aqui a gente desenvolver um template de dashboard para, né, quem sabe a gente deixar disponível aí para vocês, onde vocês passam só um mapa com as informações, ou um JSON, né, que seria mais interessante trabalhar com o JSON, onde você passa um JSON com as informações e a gente alimenta esse dashboard, né, e quem sabe, de repente, até transformar esse dashboard como se fosse um componente, que tudo que a gente fez aqui, tudo que você faz no Maker, a gente também tem como transformar isso em componente, uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas a gente pode criar componentes. Componente menu, ele é componente maker, é formulário maker, são fluxos maker, certo? Componente de integração, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Tem vários outros. Esse gráfico de cá também é no maker. Inclusive, se vocês olharem aqui no meu, vocês vão verificar que eu tenho alguns outros componentes que eu criei, certo? Então, são componentes que vocês não vão ver em lugar nenhum, foram componentes que eu estava criando aqui. Então, são formulários maker, componentes maker, tudo maker, ok? De repente, também uma possibilidade, uma das lives, a gente está ensinando a vocês como criar componentes no Maker. Então, você pode criar um componente e deixar isso acessível para ser utilizado em toda a sua aplicação. Temos algumas coisas que dá para a gente fazer. Quando você tem um componente de integração aqui, você mandar um evento para um botão, no HTML ele dá erro. Provavelmente porque o HTML do botão que você está colocando, você deve estar fazendo um push, a ação de todo o botão no HTML. Então, para isso não ocorrer, você tem que botar lá o tipo, né, do botão como button. E aí sim, ele não vai disparar nenhum evento. Provavelmente seja isso. Como você não está definindo o tipo, ele vai tentar fazer um post no formulário. E aí realmente vai ocasionar erro. Acredito que seja isso. No mais, gostaria também do componente. Nós temos algumas ideias. Eu estou vendo ainda, não consegui ainda validar com o pessoal. Eu estou querendo criar algum meio de comunicação constante com vocês, deixar algum canal, alguma coisa aberta, para a gente poder estar passando, né, uma enquete ou algumas informações sobre o Maker, para vocês estarem podendo ter esse acesso de forma mais rápida e até uma comunicação mais direta com a gente de forma mais rápida. Então, a gente está elaborando aí como é que a gente vai fazer isso, que aí a gente vai poder criar uma enquete mesmo, por exemplo, botar aí o dashboard, o componente, algumas outras coisas que a gente tem em mente, e vocês poderem avaliar e falar, não, o interessante seria isso aqui. E aí vocês conseguem estar mandando essa informação, fazendo uma enquetezinha, né? E a gente poder fazer algo que realmente seja de interesse de vocês. Fora alguns pedidos que a gente já recebe, então tem nossas redes sociais também, vocês podem estar acessando, conversando lá com o pessoal, mandando um direct e tudo mais, e a gente consegue trocar algumas informações, ok? Por hoje é só, nosso horário ficou já apertado aqui, nós vamos encerrar, e aí a gente volta na próxima semana fazendo a apresentação do Maker. Quem tiver dúvidas, podem estar postando lá também, que aí na apresentação, durante a apresentação, eu consigo tirar algumas dúvidas de vocês, ok? Espero que tenham gostado, quero que a gente esteja bem mais próximo e aí a gente vai estar trocando essas informações. Acompanhe as redes sociais, que assim que estiver disponível, eu vou pedir que eles postem lá para a gente poder abrir um novo canal de comunicação com vocês, para vocês não precisarem esperar a semana inteira para a gente poder conversar. Agradeço a todos pela presença, tenham um ótimo final de semana e até a próxima quinta.